nosso tema de hoje é home office no pós-pandemia, como diagnosticar a situação instalada durante a pandemia e se preparar para os ajustes possíveis no futuro próximo. Então, como introdução, eu quero dizer o seguinte, nós já estamos falando muito no pós-pandemia, né? Até a TV, a CNN, tem aqueles programas, o mundo no pós-pandemia, como se a pandemia tivesse acabado. Ela não acabou ainda e a gente não sabe exatamente quando vai acabar. Então, por isso eu resolvi colocar no nosso subtítulo como diagnosticar a situação instalada durante a pandemia. Nós já temos coisas para ver e coisas para atuar hoje e se preparar para os ajustes possíveis no futuro próximo. Então, observe, eu procuro ser bem pé no chão, quais são os ajustes que são possíveis. As organizações elas variam muito em termos de possibilidades, né, de tamanho, de possibilidades, de cultura. E no futuro próximo, né, não vamos pensar ainda tanto no longo prazo, porque numa situação dessa em que ninguém tem respostas prontas, tem aquela coisa, né? Um dia de cada vez, é aquilo que a gente está vendo agora, o que a gente pode fazer agora. Então, esse vai ser muito o nosso tom, né? Um tom pé no chão, para que a gente possa começar a atuar. É o nosso sumário. Eu queria dizer o seguinte, que aí o meu vídeo vai ficar pegando aí o cantinho direito da tela. Eu procurei tirar os inscritos, mas vocês conseguem mover a minha janelinha, se por acaso a janela estiver atrapalhando o texto, ok? Então, o nosso sumário, para vocês saberem como é que nós vamos caminhar, e eu coloquei aqui um funil, justamente para vocês verem que a gente vai do geral para o mais específico para poder chegar lá, tá? Então, nós vamos fundamentar as coisas. Vamos começar com, e de repente, o home office, qual foi o primeiro impacto da pandemia do coronavírus no mundo do trabalho. Em seguida, a gente vai caminhar para uma visão ampliada do conceito de saúde e doença pela OMS, e aí já chegando mais no mundo do trabalho. Saúde e doença, mundo do trabalho, mas nós vamos partir da referência da OMS, e aí eu vou trazer talvez para vocês uma surpresa, para quem nunca ouviu falar de um outro conceito que nós vamos agregar aqui, mas também vindo da OMS. Aí vamos afunilando mais um pouquinho e nós vamos falar do trabalho no escopo da ocupação humana. Eu, aliás, esqueci de me apresentar formalmente, né? A minha capacitação. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, sou mestre em reabilitação pulmonar pela Unifesp, MBA de gestão em saúde pelo INSPER. Então, hoje nós estamos na consultoria de gestão em saúde pela Sistematize Serviços, que é uma empresa especializada com foco nos processos, né? Como nós podemos ajustar processos, sistematizar processos para que você atinja os seus objetivos, você, pessoa, você, organização. Então, nós trazemos aqui dentro do nosso pilar, nós temos 5 pilares de atuação, mas dentro do nosso pilar recursos humanos, subpilar desenvolvimento, desempenho ocupacional e carreira, vamos trazer a visão do terapeuta ocupacional, que é um especialista em ocupação humana, e é por isso que eu estou aqui hoje para falar de home office. Então, aqui a gente já entra em algumas questões que o terapeuta ocupacional pode contribuir, certo? Então, vai ser o trabalho no escopo da ocupação humana, valorizando o capital humano. Atenção, alerta, valorização de capital humano é uma coisa que as organizações sempre falam, mas como é que está sendo feito isso hoje, no dia a dia, né? Quando as pessoas têm sido muito atingidas? E aí, a letra ficou até mais escura, né? Nós vamos afunilando mais um pouquinho e chegar, colocando a lupa na situação atual. É aqui que vem a questão do diagnóstico. Vamos dar a você um checklist para você colocar a lupa aí na sua equipe, tenha você 10 pessoas, 20 ou 500 ou 1.000 pessoas, quais são as diretrizes para a gente checar o que está acontecendo, tá? Afunilando mais ainda, diagnosticado, problema na mesa, né, pela nossa sistematização. Agora vamos ao que interessa, né? Como que nós vamos resolver isso no pós-pandemia? Então vamos sistematizar as soluções para te apresentar. E aí sempre bom fazer uma palavra de conclusão, né? Deixar marcadas algumas questões muito importantes para você pensar, e aí a gente vai abrir para perguntas, ok? Então, vamos lá, nosso primeiro item, e de repente, home office, né? O que você tinha? Todo mundo lá no escritório, aquele ajuntamento de pessoas, as pessoas aqui, o mundo do trabalho, as pessoas estão num ambiente apropriado
para desempenhar as suas funções, a gente quer assim acreditar, mas aí o que acontece? E de repente o home office, você tem aqui uma pessoa já na sua própria casa, esse aqui parece que está muito bem, né? Tá sozinho, muito bem mais ou menos, né? Olha aqui a cadeira, olha aqui esse apoio de braço, tá, né? Tá talvez com uma calça de pijama aqui, mas está tudo bem, a camisa aqui está ok, em volta o ambiente parece muito bom, está muito claro, está aqui falando com seus pares, né? Ou também você pode ter essa situação, né? Numa mesa, num ambiente doméstico, com criança presente, aqui no caso uma trabalhadora, o esposo nesse momento cuidando da criança, tendo que gerenciar esse ambiente aqui, né? Então, pode aqui não ser a situação mais confortável, não que ela não dê conta, mas pode isso aqui ter um custo, né, emocional e de ocupação. Então, assim, a gente vê que essa situação de home office, ela tanto pode ser positiva, né, trabalhar de casa aumenta a produtividade, pesquisas apontam isso, quanto pode ser negativa, né, que a revista Forbes dá 4 dicas de saúde mental para trabalhadores remotos, né? Também a saúde mental tem sido atingida. Então, essa é a situação que a gente se encontra hoje, de repente, home office, mas a gente encontra situações positivas e negativas no cenário. Então, vamos ampliar aí a questão do conceito saúde e doença e como é que fica a ocupação humana nesse contexto. Primeiro, o contexto da Organização Mundial de Saúde, todo mundo conhece, né? Que é aquela coisa linda, né? O estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Essa é uma definição que está lá na Organização Mundial de Saúde, está ativa lá na sua Constituição, desde 1948. Ela é linda, é maravilhosa, mas qual é de fato a realidade, né? A realidade é essa aqui, ó, que na verdade nós todos, as pessoas, os profissionais de saúde, as organizações e o sistema, na prática, funciona dentro de uma visão mecanicista da saúde. Aqui a gente tem, se você puxar aí a sua telinha, você tem aqui um reloginho, né? Você tem engrenagens. Então, na verdade, dificilmente as organizações, os sistemas têm lidado com a pessoa como se ela fosse esse bem-estar, que ela fosse uma pessoa integrada. As pessoas são vistas como se fossem engrenagens, não só as pessoas, né, mas a sua saúde, o seu sistema, né? Então, você procura um cardiologista se você sente uma dor no peito, procura um gastro se você sente uma dor no estômago, a cabeça não está muito boa, é o psicólogo que trata, ou é o psiquiatra, né? Mais fácil, vamos tomar um remedinho, vamos logo acabar com isso. Então, será que o problema realmente está numa peça específica? Será que vai ficar tudo normal se a gente trocar essa peça? Né? Essa é a chamada visão mecanicista da saúde. E dentro disso, todo mundo conhece o CID, né? Hoje já estamos no CID-11. Aqui a gente funciona muito dentro da lógica das doenças. Então, eu não trato a minha saúde, eu trato a minha doença, e muita gente trabalha muito também com esta lógica, né? Com a lógica da doença. Mas a Organização de Saúde, Mundial de Saúde, em 2001, ela lançou uma outra classificação, essa aqui é a classificação, é o Código de Classificação Internacional de Doenças, essa aqui é a CIF, aqui está em inglês, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. É também um livro de códigos, mas é aquela amplia a visão do ser humano. Eu vou mostrar aqui o modelo filosófico que embasou esta classificação, não vou falar da classificação em si, só para vocês entenderem, que eu queria que vocês entendessem, é que a OMS ela nos proporciona, ela nos chama a ter um outro olhar sobre a saúde, que não é esse aqui só, e que também não é focado em doenças, em resolver doenças e prevenir doenças. Este aqui é o modelo que embasou a CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. O que diz esse modelo? Ele diz que a condição de saúde ou doença, ela depende, ela influencia, olha a setinha para baixo, ou ela é influenciada, olha a setinha para cima, por 3 fatores. Não só pelas funções e estruturas do corpo, que gera aqui, né, o CID, a doença de cada órgão, a doença de cada sistema, mas ela influencia e é influenciada pelas nossas atividades e pela nossa participação na sociedade. Então, de acordo com a atividade e a participação social que você tem, você pode ficar mais doente, você pode adoecer ou você pode ficar mais saudável.
E, igualmente, se você tiver uma certa condição de saúde, você pode exercer melhor suas atividades, e se você tiver uma certa doença, essa doença pode atrapalhar as suas atividades, a sua participação de saúde, sem falar, obviamente, as funções e estrutura do corpo, que todo mundo já entende. E o que mais? Não é só por atividade e participação. Condição de saúde e doença está ligado a fatores ambientais, né? E aqui fatores ambientais não é só a estrutura física, não. Isso aqui vai de legislação, isso aqui vai de cultura, tudo aquilo que está de fora do indivíduo. E de fatores pessoais, crenças, né? História, estrutura psíquica. Observem que saúde, doença, funcionalidade depende disso tudo. Será que os nossos RHs, será que as empresas de medicina ocupacional têm essa visão da pessoa, essa visão de funcionamento, de funcionalidade? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de trabalho, de home office, de produtividade, nós estamos falando de função humana no trabalho, certo? Então, nós estamos falando principalmente aqui de atividades e participação. E esse aqui é muito onde o foco, né, do terapeuta ocupacional. Nós somos especialistas em estudar atividades e participação humana, não só como desenvolvimento, mas também como terapêutica, porque o nosso remédio, a nossa terapêutica é usar a própria atividade para poder curar, para poder adaptar e melhorar a funcionalidade das pessoas. Então, afunilando, caminhando aí com o nosso funil, vamos agora cair na ocupação humana. Agora que a gente já sabe um pouco o que é a ocupação, o que é o trabalho e o desenvolvimento da pessoa nesse conceito de saúde, nós vamos observar o trabalho na ocupação humana. Aqui eu trago os elementos da Associação Americana de Terapia Ocupacional. Ela vai dizer que nós temos alguns elementos que entram na nossa rotina, que são as áreas de desempenho ocupacional. Quais são essas áreas? A primeira área aqui que a gente tem a pontuar é o autocuidado. Pelo autocuidado, são aquelas atividades relacionadas com a higiene, com a alimentação, com os cuidados com a saúde, com o vestuário, é como a pessoa cuida do próprio corpo, né? É o limite do corpo aqui para dentro, como eu me cuido. Tá? A outra área é a área de cuidados da vida pessoal. São aquelas coisas que circundam o meu dia a dia. O cuidado, as compras, as finanças pessoais, o cuidado com a casa. Temos também as atividades sociofamiliares. Aí é a minha interação social com os da minha família e com a sociedade em geral. Uma outra área que faz parte é o trabalho, né? Nosso foco aqui na nossa live de hoje. A outra área é o estudo, por meio do qual nós adquirimos novas competências e desdobramos o nosso potencial. A outra área é o lazer. Aqui no lazer são aquelas atividades que nós fazemos por puro prazer. Aqui a gente não entrega nada para ninguém, não tem uma produtividade, né? Tem alguma coisa que a gente faz pelo puro prazer. E, por fim, uma outra área também importante de atividade é o descanso e o sono. Então, faz parte, né, desse conjunto aqui, a gente também parar, descansar, fazer pausas e ter um bom sono para que tudo isso aqui funcione de maneira harmônica. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, assim, antes da pandemia, eu aqui tentei fazer um puxadinho, as pessoas, né, os profissionais, eles eram abstraídos, né? Vamos lembrar daqueles filmes de ficção científica que vem o OVNI e abstrai a pessoa, tira a pessoa da Terra e leva ela para a nave, para um outro lugar. Então, assim, o mundo do trabalho, ele abstrai a pessoa dessa sua rotina, a vida, né? A vida humana, ela é tudo isso. Tira a pessoa dessa integração e leva ela lá para o ambiente da organização e ela passa a ser, a empresa vê ela muitas vezes só como as habilidades laborais. Mas ela, na verdade, ela é tudo isso. Ela, para performar aqui bem, ela tem que ter tudo isso, ela tem que se cuidar, cuidar da sua saúde, ter sua vida pessoal cuidada, ter atividades sociofamiliares, descansar, dormir, desdobrar seus potenciais. Isso aí as organizações ajudam bastante, com universidades corporativas, treinamentos, e tem que ter também momento de lazer. Mas muitas vezes aqui no ambiente do escritório, isso não é visto. Há organizações e organizações que conseguem ver o sujeito nisso aqui,
mas nem todas conseguem. Então, as habilidades laborais do capital humano aqui, nesse momento antes da pandemia, estão em foco. E agora, no pós-pandemia? O capital humano, em toda a sua amplitude, está em foco. Por quê? Porque as pessoas estão em casa e é na sua vida pessoal em que essas coisas aqui ficam mais claras, até para a própria pessoa, eventualmente, né? A gente dava 8 horas do nosso dia fora de casa para resolver as habilidades, para aplicar as habilidades no trabalho. E essas outras coisas todas aqui ficavam, vamos dizer, para aquelas 2 horas, para aquelas 3 horas que sobravam depois, eventualmente, de gastar um tempo no trânsito, especialmente aqui na cidade de São Paulo, onde estamos alocados. Então, agora as pessoas estão em casa, elas estão cara a cara com seus familiares, elas estão cara a cara com a casa que está suja e ela não tem mais aquela diarista que pode ir lá ajudar, porque a diarista também está em isolamento social, e ela tem que cuidar aqui agora da limpeza. Elas estão cara a cara com a sua saúde mental, que elas estão num burnout, estão num desgaste, ou elas estão até trabalhando mais, porque a toda hora você tem um WhatsApp para responder, você não tem uma pausa. Elas não estão dormindo, porque elas estão preocupadas. Olha, minha situação de trabalho não está nada ideal, mas assim, eu preciso desse emprego. E se eu perder esse emprego, como vai ser? Ou como que eu vou continuar trabalhando em casa se eu tenho o meu pai doente aqui, eu não tenho mais a cuidadora que não pode vir, se não é risco para ele? Como que eu faço com tudo isso? Então, todas essas dimensões elas estão muito em foco, né? Vocês podem não saber o que está fazendo com isso, mas imagino que já estejam vendo. Muito bem, então vamos continuar afunilando, vamos para o diagnóstico. Como que nós vamos colocar a lupa, né, nessa situação e diagnosticar os efeitos até esse momento? Eu proponho, né, um acrônimo, quando fiz essa reflexão, que se chama espiar. Não está faltando um E aqui, não, é assim mesmo. Vamos espiar. Por que espiar? Né? Porque, de repente, a gente falou go home, todo mundo de home office, e a gente não teve tempo de saber realmente de cada profissional se ele está nessa condição, numa condição relativamente passível, possível de ter uma produtividade, ou se a coisa está um pouquinho apertada aqui ou está muito apertada. Tá? Então, nós vamos fazer aqui uma coisa que os terapeutas ocupacionais fazem num procedimento que se chama análise de atividade. Nós vamos colocar a lupa e vamos analisar a atividade de home office. Por meio dessas letras. Nós vamos analisar o simbolismo dessa atividade, nós vamos analisar o perfil das pessoas, a sua infraestrutura para trabalhar, o ambiente físico e social e a rotina ocupacional. Ok? Então, esse é o nosso espiar. Precisamos espiar. Eu proponho, como terapeuta ocupacional, essas 5 dimensões para que nós possamos avaliar o que está acontecendo. Então, no simbolismo, então, essa é uma análise de atividade. No simbolismo, nós temos que nos perguntar qual que é o significado do ambiente doméstico. Quando, no período pré-pandemia, em que a gente tinha o horário de ir para o trabalho, então lá no trabalho é onde eu realizo as minhas habilidades laborais. A casa, para mim, é o lugar de cuidar da minha família, de descansar, de cuidar da minha vida pessoal. Não fico pagando conta enquanto eu estou lá no trabalho. Eu tenho que me concentrar nas coisas do trabalho. Mas eu chego em casa, eu pago as minhas contas. Agora, eu estou em casa com o trabalho e com todas as minhas coisas, né? Então, uma outra pergunta que se faz é qual é o significado do ambiente organizacional. Então, a pessoa tem que ter, antes de tudo, muito claro para ela o que significa a minha casa e o que significa a minha empresa para mim, né? E aqui também, no significado do ambiente organizacional, aqui as empresas também podem fazer esta reflexão enquanto organização. Qual é o significado que essa organização e trazer esse capital humano tem para nós? Né? O que eu faço com essas pessoas enquanto elas estão aqui? Eu exploro as suas habilidades laborais, quando elas estão exploradas, eu descarto essa peça e contrato outra? Ou eu estou aqui em parceria desenvolvendo esta pessoa e, obviamente, desenvolvendo a coletividade? Porque se eu sou uma organização na sociedade, eu tenho uma missão para com essa sociedade. E eu utilizo a força de trabalho para cumprir essa missão. Então, na verdade, eu não estou sozinho nessa missão, eu estou ligado à coletividade, eu estou ligado à minha força de trabalho. Qual é o significado da força de trabalho para mim, organização? Aí nós vamos para a área do perfil. O perfil é bom a gente se perguntar qual é o
perfil deste profissional e deste profissional? Ele tem um perfil autônomo, ele tem um perfil focado, ele tem um perfil analítico, ele consegue estar sozinho, foi dada uma tarefa, ele pega e cumpre a tarefa, ou ele é dependente de supervisão e da presença de seus pares? Está fazendo muita falta não ter com quem conversar, com quem trocar ideia, ou realmente precisa do chefe ali perguntando, dando suporte. Qual é o perfil desta pessoa que está em home office? Na área da infraestrutura, a gente vai se perguntar como está o mobiliário? Ele está adequado? Como a gente ouviu numa outra live que eu participei, as pessoas estão trabalhando na mesa da cozinha, enquanto alguém está fazendo o almoço, enquanto uma criança está em volta, né? O apoio de braço está adequado? Como é que está? Como é que estão os recursos de telefonia? O sujeito está usando o próprio celular? Ok, se usar o WhatsApp, pode ser tudo bem, mas às vezes a internet não funciona bem. Será que ele não precisa de um telefone corporativo? Ou como estão os recursos de internet? Eles estão suficientes para manter, né, a comunicação com os clientes, com os pares, com a chefia? E os acessos? Muitas empresas usam softwares especiais nas suas plataformas, às vezes nos servidores internos, às vezes nas nuvens. Agora está em casa, como é que faz para ter esse acesso remoto aos softwares da empresa? Né? Então, são coisas a questionar. Na questão do ambiente físico, a gente deve olhar para cada um e se perguntar: tem espaço reservado para atividades profissionais? Não vou nem dizer você tem um home office, né, literal, né? Você tem um escritóriozinho na sua casa. Muitas pessoas estão desenvolvendo isso no próprio quarto, no quarto do filho, na sala, na cozinha. Qual é o espaço físico que os colaboradores têm? Cada colaborador tem, né? Porque agora o foco é na pessoa, é em cada um, para realizar as atividades profissionais. Você acha que tem condições adequadas de luminosidade e temperatura, né, que a gente sabe que são coisas que estressam, que ao longo do tempo elas vão fazer um desgaste do organismo, né? E, por fim, na rotina ocupacional. A pessoa possui uma rotina semanal adequada que contemple todas as áreas da ocupação humana na medida da necessidade no contexto atual? Como é que ela estrutura? Porque agora ela está em casa, quando ela está de 8 às 18 na organização, ela tem uma rotina de 8 às 18, ela tem reuniões, ali ela tem tempo para ler os e-mails, ali ela tem o horário de almoço em que ela sai, que ela vai ao restaurante da organização. Mas em casa ela está ali com o filho, com a amamentação, com o fazer alimentação para todo mundo, com a criança que está em homeschooling, com a reunião que ela tem que participar. Ela tem tempo para lazer, ela para. Que hora que ela cuida das coisas pessoais dela? Ela separou a noite para cuidar das coisas pessoais, pagar as contas, fazer uma compra por delivery, mas aí o chefe à noite entra e pergunta alguma coisa para ela. Como é que essa pessoa estruturou a rotina? Né? Então, esse aqui são perguntas que estruturam um checklist. Eu vou te dar uma dica de como é que você pode aplicar esse checklist. Você pode fazer essas perguntas sempre com respostas sim, não e justifique. O sim e não é bom que fica fácil de você tabular, mas aí todo mundo que responde sim e não vai logo fazer a segunda pergunta: mas por que sim e por que não? Né? Sendo sim e o não uma resposta positiva ou negativa dentro da sua expectativa, no justifique que vai vir a particularidade de cada um. Difícil de tabular? Sim, difícil de tabular. Pode ser muita informação, dependendo do seu número de colaboradores, mas é a hora de ouvir as pessoas. Pode ser feita alguma coisa assim. A segunda dica para aplicar o checklist ele deve ser aplicado pelo RH, quer dizer, estruturar isso numa ferramenta que se dispare, que todo mundo possa responder, mas ele deve ser analisado pelo gestor imediato, porque o gestor imediato é que conhece a pessoa, sabe que essa pessoa teve bebê, ela tem outras pessoas trabalhando em casa, aí eu sei que o pai dela está doente, mora junto com ela que sabe esses detalhes. Às vezes a pessoa aqui na justificativa não vai contar, não vai escrever um livro da sua história, ela vai dizer mais pontualmente, mas o gestor imediato ele vai conhecer um pouco mais de detalhes dessa história, embora aqui as pessoas sejam encorajadas a dizer, colocar todos os detalhes.
ou eventualmente tem gente que não sabe escrever, que não consegue se expressar assertivamente num questionário como esse, e o gestor imediato vai conseguir entender um pouco mais nas entrelinhas. E, por fim, isso aí ser consolidado pelo RH para uma tomada de decisão. As informações quantitativas são facilmente consolidadas por frequência, e as qualitativas, elas existem, né, meios de pesquisa qualitativa também para quem tem acesso a esse tipo de capacitação para fazer avaliação de dados qualitativos, ou pelo menos, né, você procurar juntar, olha, a maior parte desses problemas, né, do não, quando o não é negativo ou sim é negativo, são problemas físicos, são problemas mentais, são problemas sociais, são problemas do ambiente. Muito bem. Feito o diagnóstico, como é que nós podemos resolver essa questão? O que eu faço aqui, nós vamos fazer aqui uma reflexão para a gente sistematizar soluções graduais e factíveis. Por isso eu coloquei aqui essa tabelinha de cores, né, que a gente vai aí do vermelho, da pior situação possível, a melhor cenário possível. Aqui eu estou falando genericamente para muitas organizações e pessoas, eu não sei qual é a capacidade, né, da sua organização para poder resolver isso, mas vamos tentar caminhar da melhor maneira possível e cada vez mais para sair do vermelho e chegar aqui no azul, certo? Então, vamos voltar né, aos nossos critérios de avaliação. Na área do simbolismo, o que é preciso fazer? A gente perguntou qual é o significado do ambiente doméstico e qual é o significado da organização, do espaço de trabalho para mim. Então, quando não há meio que você definiu, bom, essa pessoa fica em trabalho remoto, né? Ela realmente vai ter parte do dia, parte do tempo trabalhando em casa, ou todo o tempo trabalhando em casa, é preciso ressignificar o ambiente doméstico. Nós estamos num momento de ressignificação de muita coisa, né, com essa pandemia. Precisamos ressignificar o ambiente doméstico enquanto um ambiente laboral também. Eu já tive essa experiência, né? Eu trabalhei por muitos anos em instituições, então para mim era muito separado. Trabalhar na instituição, podia ficar lá até tarde, fui gestora, fui diretora de centro de reabilitação, fui diretora de hospital. Ela lá, quando eu vinha para casa, a casa era lugar de descanso, de cuidar da vida pessoal. Quando eu assumi um home office, puxa vida, tive dificuldades para poder me concentrar e tive que trabalhar isso comigo. Então, isso precisa ser trabalhado com as pessoas. Como que você trabalha isso? Com exercícios reflexivos, e aí os treinamentos de RH para as pessoas pensarem, para a liderança pensar, o que significa esse local para mim? E, eventualmente, a gente vai chegar numa questão de impasse, olha, realmente eu não gosto de trabalhar em casa, ou realmente trabalhar aqui na empresa é muito ruim, eu prefiro trabalhar em casa. Qual é o significado? E aí nós vamos para o segundo ponto, vamos precisar gerenciar a carreira deste colaborador, para que ele faça essa transição realmente de ficar em casa, mas de uma maneira adequada, ou quem sabe se isso não trouxe adaptação nenhuma e a pessoa vai precisar de sair, ou ela vai mudar de carreira. Então, cabe ao RH auxiliar nessa questão do que tudo isso está significando para a pessoa. O segundo ponto, o ponto de perfil, qual é a solução que a gente coloca aí do vermelho para o azul? Desde repensar, temos que repensar a alocação. Quem retorna para a organização porque você analisou, olha, não tem condição de ficar em casa. Né? A gente já analisou aqui o significado, analisamos o perfil. Quem permanece em home office ou quem vai fazer, que fica totalmente remoto, ou quem vai fazer um esquema misto entre home office e presencial, pode ser entre dias, pode ser horários na semana, né? E ver o que fica melhor. Na questão da infraestrutura, quais são as sugestões? Desde o mobiliário, a provisão pela organização, a organização que fala assim, olha, vou mandar para sua casa uma cadeira, tá? Até, ou vou conseguir para você um desconto para você comprar uma cadeira melhor, para você comprar uma luminária, para você ter um bom suporte para o seu notebook. Vai desde isso, para quem pode, até uma orientação para ajuste e adaptação. Mas como é que é isso? A orientação já tem de monte aí na internet. Se você entrar dicas para home office, você vai achar muitas. Você pode até falar para o colaborador, procura aí, se vira aí, porque não é lá muito legal. Quando a gente fala de orientação para ajuste, dentro da diretriz que a gente está trazendo, a gente quer dizer olhar para aquele profissional individualmente. Você precisa de ajustar o quê?
Você pode até passar para ele um material genérico, mas fazer um follow-up com ele. Fulano, como é que está? Como é que foi? Como é que está a sua infraestrutura hoje, dentro dessa orientação que foi dada? O que você fez? Está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que você não entendeu? Isso é que é orientação para ajuste e adaptação. Telefonia, eventualmente pensar num telefone corporativo, se isso for importante, se isso for necessário, o sujeito não está gastando o seu próprio recurso. Em relação aos recursos de TI, tem desde compensação para pacote de internet, pessoas que precisam de ajuda para pagar uma internet boa, para melhorar o seu pacote e ter a devida interação com a organização, e também olhar as soluções para os acessos remotos. E aí a gente prestar atenção na segurança da informação, criptografia, enfim, todas essas coisas de TI, para que aquilo que era feito na organização possa ser feito de forma competente e segura em termos de informação. Bom, a questão do ambiente físico e do ambiente social. Bom, espaço reservado para trabalhar em casa. Aí também, né, vai principalmente numa orientação para adaptação. Olha, eu só tenho a cozinha. Eu só tenho a cozinha para trabalhar, é lá que tem uma mesa, porque eu moro numa kitnet, a única mesa que tem é aquela. O que dá para adaptar com isso? É possível adaptar? Não é possível adaptar? Então tem que conversar, escolher o melhor quarto, o melhor canto da casa para poder fazer um home office, para você comprar uma mesinha e colocar lá. É muita coisa que tem que ser visto aqui, porque há muita variabilidade. A questão da luminosidade também vai desde a provisão pela organização, assim como a questão do mobiliário, até orientação para ajuste e adaptação, de novo, de uma maneira personalizada. Eu tenho aqui essa luz, está boa, não está? Colocar a segurança do trabalho para poder, à distância, ver e opinar se a luminosidade está ok, se ela não está. Também a questão da temperatura. Precisa de um ventilador? O ventilador, né, num ambiente quente, está atrapalhando o seu computador de funcionar. Precisa de um ar-condicionado? O que precisa? Dá para prover? Dá para dar desconto para a pessoa comprar? Dá para orientar e ajustar para adaptar? Né? Na questão da rotina ocupacional, nessa vamos explorar um pouco mais devagar. Primeiro, para o autocuidado, aí nós vamos pelas áreas de desempenho ocupacional. Para o autocuidado, nós temos, né, na área de alimentação, de saúde, de higiene, nós temos desde a orientação sobre todas essas coisas até a provisão de benefícios. Então, benefício saúde, o apoio psicológico, transformar o vale restaurante num vale alimentação, que a pessoa possa comprar os alimentos no supermercado. Aí é bem uma questão relacionada aos benefícios. A questão de cuidados da vida pessoal, o que pode ser feito é a orientação para eficiência e gerenciamento de tempo e de tarefas, porque vida pessoal é aquele montão de coisas, são contas a pagar, são os cuidados da casa. Como que nós podemos fazer tudo isso de forma a ter menos desgaste e sermos mais eficientes? Vamos arrumar a casa toda num dia só e ter uma lombalgia, ou nós podemos dividir isso ao longo do dia, nós podemos gerenciar isso junto com os demais moradores da casa? Aí, assim, é um mundo que tem de dicas para isso, também não cabe a gente entrar em detalhes aqui, nós estamos dando diretrizes. Então, só para dizer que cuidados da vida pessoal são importantes, tem muita dica nesse momento sobre finanças pessoais. Aqui é um mundo, é só saber que esse mundo ele existe, faz parte, e ele, de alguma maneira, especialmente no home office, ele vai impactar a produtividade do colaborador. Tá? As atividades sociofamiliares. Tem desde orientação a suporte para prevenir, como também para tratar o burnout. Família é uma coisa amada, mas eventualmente a hiperconvivência está trazendo problemas, ou está trazendo velhos problemas à tona. Como que nós podemos fazer para tratar e gerenciar isso? Apoio psicológico, né? Tem muita coisa que pode ser feita nisso. Como cuidar de uma pessoa dependente de cuidados em casa, enquanto eu também estou trabalhando. E aí nós temos, inclusive, outros profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que podem ajudar com teleatendimento em como cuidar de pessoas com deficiência em casa. Né? Porque, eventualmente, essas pessoas tinham cuidadores, eventualmente, essas pessoas iam à terapia e hoje está todo mundo junto e misturado. Eles não vão à terapia, o cuidador não vem e você está em casa trabalhando junto com eles. A questão do trabalho em si. Né? O trabalho em si
só ele também já é um grande capítulo. Quais são as diretrizes? A gente mudar daquela questão de comando, controle, em que o chefe vai passando a cada 5 minutos, você vai vendo o que a pessoa está fazendo, para gerenciamento de prazos, gerenciamento de tarefas, supervisão e comunicação constante, outras formas de supervisionar, outras formas de entrega, né? Mas o foco é na entrega. E por isso é que nós temos que ver se todas as pessoas conseguem se gerenciar prazos e tarefas estando à distância. A outra questão é do estudo, outra área muito importante agora, né? As organizações geralmente dão a importância para isso, com treinamentos, mas é importante observar como que nós vamos agora dar suporte e fazer a educação continuada. Se tem plataformas, se temos descontos, se temos informação de cursos gratuitos à distância, para desenvolver novas competências, para reciclar as pessoas nas competências que são interessantes para as organizações. E na área do lazer, desde a orientação até suporte para as oportunidades de lazer. São muitas coisas que tem também que as organizações trocam, que tem na internet, mas estimular as pessoas para que elas tenham um momento de fazer uma coisa pelo simples prazer de fazer. Quem sabe desenvolver uma competência num passatempo, num hobby, num artesanato, mas as pessoas têm que ter esse momento, né? Assistir filmes com a família. Como é que ela vai fazer tudo isso estando neste ambiente de hoje? Quando antigamente ela saía para um happy hour com os colegas. E agora? Como pode o happy hour acontecer? Mas está com happy hour, mas está com todo mundo em casa. Fica legal? Como que faz para que essas oportunidades aconteçam? E tem também a área do descanso e do sono, que vai desde a orientação para as pausas até a higiene do sono. Dormir é muito importante, ter um sono de qualidade. Aqui também tem um mundo de orientações específicas que podem ser feitas. Na questão da pausa, né? Muitas empresas já são formadas, já têm treinamento em mindfulness, né? Que é aquele momento em que você para evitar essa aceleração do pensamento, pensar tantas coisas ao mesmo tempo, se colocar ansioso e isso refletir no corpo. Então, pausas para relaxamento, pausas para alongamento, pausas para mindfulness, são coisas importantes que garantem aí a pessoa continuar funcional no seu dia a dia. E a última dica está aqui no cantinho. O que é isso aqui? Um planner, né? Um planejamento semanal. Eu estou colocando aqui, estimular a elaboração deste planner com equilíbrio. Essa é uma dica bem de terapeuta ocupacional. Nós trabalhamos com atividades, as atividades elas são feitas, elas são concretas. Nós não trabalhamos principalmente com a orientação, com verbalização. Então, quando você para colocar no papel, literalmente no papel, pode ser na planilha Excel, tá? Também pode ser um arquivo, mas que exista, que eu não fique falando assim, olha, na segunda-feira de manhã eu faço isso, aí de 10 a meio-dia, aí eu tenho tanto para almoçar. Uma coisa é você falar tudo isso, outra coisa é colocar isso tudo numa planilha física ou virtual. Só da pessoa fazer isso, ela já ganha uma consciência. Você imagina fazer isso aí, tendo do ladinho a lista das áreas de ocupação. E ela vai ver, puxa vida, olha como que eu estou distribuindo as minhas tarefas, como eu estou distribuindo o uso do meu tempo. Onde é que eu faço pausa aqui? A gente não tem pausa. A gente não tem tempo para lazer. Se eu não for para dentro do banheiro e ficar lá no tempinho fechado, eu não consigo fazer um mindfulness na minha casa. Então, isso aí dá muita consciência. Ele compartilhar isso com a chefia imediata, que é a pessoa que está, de fato, ajudando a colocar a lupa, é interessante para o gestor entender, porque nós estamos trazendo aqui um cenário complexo, as atividades humanas são bastante, né, o conjunto das ocupações humanas. E aqui, então, por esse simples planner, vai ser possível ver como que a pessoa está no seu equilíbrio, o que é fundamental para a sua produtividade, para a sua realização pessoal. Ok? Então, gente, vamos concluir deixando aqui algumas coisas importantes para vocês pensarem, né? E valorizar o capital humano com todas as características completas enquanto um ser ocupacional. Tudo isso que a gente falou. O ser ocupacional não é aquele trabalhador com habilidades laborais. Essa pessoa ela se desenvolve, se realiza pelo fazer integrado e equilibrado de todas as suas áreas de ocupação. Ou seja, você passar a fazer um foco na funcionalidade, no funcionamento. E o funcionamento da pessoa é levar tudo isso em consideração, tá? Segundo,
procurar adequar o que é obrigatório por lei com os recursos atuais, planejando sempre as melhorias e os ajustes necessários. Então, existe uma legislação, ela está sendo ajustada, né? Então o jurídico vem junto, ok, o que é obrigatório agora? Então, calma, no panic, calma. O que é obrigatório? Quais são os recursos? Qual é a nossa situação? Você já fez aquele checklist, você já sabe qual é a situação dos seus colaboradores. Quais são os recursos que nós temos? Onde nós queremos chegar? Plano de ação. Vamos caminhar passo a passo, paulatinamente. Hoje eu não posso oferecer, mandar uma cadeira para cada um dos meus colaboradores, mas eu posso pelo menos dar atenção e saber como é que você está sentado. O que dá para adaptar com a cadeira que você tem? Essa pessoa vai continuar em casa ou ela vem de volta para a empresa? Tá? Então, é fazer essa adequação paulatina e gradual. Tá? Ser criativo, gente. Não temer experimentar e ser transparente. Ninguém tem as respostas definitivas. Então, isso traz também uma humildade. A gente não tem resposta, mas nós estamos tentando fazer o nosso melhor e comunicar para todo mundo. Olha, a gente gostaria de chegar aqui, mas nós podemos chegar só até aqui. A nossa situação é daqui para cá. Hoje a gente consegue fazer até aqui, mas nós sabemos sim que a gente tem que chegar aqui. Hoje nós temos estes recursos, compartilhar, trazer as pessoas para junto da gestão, nesse sentido de ouvi-las, de ouvir quem sabe, também eles têm a solução. Não é aquela coisa, a liderança pensa e o restante faz, todo mundo tem a capacidade de pensar, criar, trocar ideias, ser transparente ainda não está no nível ideal, mas é o que nós podemos fazer e realmente que as pessoas saibam que a organização está fazendo o seu melhor. E por fim, gente, compartilhar o sucesso e o fracasso. Pensar coletivamente, pensar para fora da organização, contribuindo para que todos nós saiamos dessa zona de risco de agravos à saúde. Então, quando eu não coloco todos os meus colaboradores para vir para a organização, não, eles podem vir, porque aqui tem álcool gel, mas essas pessoas estão transitando aonde? Elas estão enchendo o transporte público, onde elas estão saindo de casa, estão voltando para casa e ali dentro ela tem um idoso. Né? Então, a gente tem que pensar coletivamente, não é só pensar, não, a minha organização pode, eu posso pagar, não, aqui eu tenho... Mas ela está transitando num coletivo, entre a empresa e a casa dela tem um coletivo aqui no meio do caminho. E não só isso, eu coloco em risco, eu provoco caos econômico, eu ajudo no caos, eu ajudo a sair do caos, é muita coisa para contrabalançar. Temos que também procurar evitar o burnout das famílias e das pessoas, ou seja, é muita coisa para pesar realmente. Então, vamos paulatinamente, vamos comunicando, vamos realmente fazendo lives entre as organizações para dizer, olha, isso deu certo aqui. Olha, isso aqui a gente tentou e deu errado. Isso aí não vai ser receita pronta, receita de bolo para nenhuma organização, mas isso pode nos inspirar uns aos outros, organização a organização, para se ver, puxa vida, essa experiência deu certo lá, aqui a gente pode fazer, mas não igual, podemos fazer adaptado para nós, com este outro recurso. E tudo isso ajuda a todos nós a prevenirmos, a sairmos da zona de risco, prevenirmos agravos à saúde, sairmos do caos econômico e evitarmos o burnout das pessoas e das famílias. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar na minha fala inicial. Temos aí 10 minutos para perguntas, pelo menos para a gente fechar 1 hora. E o que eu não consegui responder aqui, eu vou olhando quem está participando, o tempo, as dúvidas e as outras informações podem ser encaminhadas por e-mail para gps@mantris.com.br. Ok? Agora eu vou sair aqui da apresentação e vamos olhar o chat e vamos ver que perguntas vocês têm. Muito bem, deixa eu dar uma roladinha aqui para ver se eu não perco nenhuma. A Cíntia está nos dizendo que está tendo uma ótima experiência no home office, tem maior produtividade, embora a demanda tenha se reduzido nesse período. Ok, tem gente assim, né? Que está experimentando também uma boa qualidade de vida, né? Teve uma demanda reduzida, ela pode colocar outras coisas que trabalham a qualidade de vida dela. Eventualmente também isso pode gerar insegurança para algumas pessoas, mas pode também dar um fôlego para o plano B, não é verdade? A Miriam está perguntando se a gente poderia compartilhar por e-mail
é um modelo de checklist, a gente pode ver isso com a Mantris, e a gente colocou aqui na apresentação as diretrizes para fazer o checklist para aplicar. Sim, a Aline está perguntando se vai ter acesso ao conteúdo, vai ser compartilhado. A Márcia gostou, Márcia Kitts, muito obrigada, Márcia, pelas parabéns. A Rita Rodrigues também. Goldete está dizendo que gostou, foi muito elucidativa a apresentação, que bom. O Pilan está dizendo, o doutor Pilan, que viu uma necessidade de treinamento para os gestores. Realmente, gente, eu acabei de ouvir uma outra live de uma outra empresa, outros consultores dizendo que, nesse momento, gestores e colaboradores estão em aprendizado, né? Então, os gestores também têm que reaprender como gerenciar a sua equipe à distância, como dar esse apoio. Tem, sim, um aprendizado a ser feito aí, é um nicho, né, para poder ser explorado. A Cláudia Moreira está dizendo que faz home office há 7 anos, pode dizer que está adaptada, porém, essa não é uma situação normal. Existem vários outros aspectos que influenciam, os quais anteriormente não aconteciam. Realmente, tem muita gente já adaptada, mas tem coisas novas. Uma coisa é ela já está em home office há 7 anos, mas ela podia sair para fazer suas compras. Hoje ela está em home office e faz as compras por delivery, né? Eventualmente faz home office, mas tinha outras pessoas, talvez da casa, trabalhando fora. Agora está todo mundo junto. Então, tem sim muita novidade neste cenário. A Maria está nos dando os parabéns. A Aline disse que está trabalhando num home office 100% definitivo e também parcial, que ajudou bastante. O doutor Jardim também está nos dando os parabéns, muito obrigada. E aqui a gente tem algumas outras perguntas vindo da Q&A, da Silvia. Olhando a parte de ergonomia, quais seriam os riscos do ponto de vista trabalhista em realizar orientação e não prover a estrutura necessária? Silvia, isso aí é uma questão que pega bem a questão jurídica, né? Nós vamos verificar direitinho junto da Mantris para poder te mandar uma resposta mais fundamentada, né? Porque como eu não sou jurídico, eu posso não saber te responder, não vou saber te responder com a precisão devida, tá? A gente te manda essa resposta por e-mail. O Antônio Bezerra Cavalcante está nos dando aqui os parabéns e dizendo que está se adaptando e é um aprendizado constante. Sim, Antônio, a gente tem que ter essa humildade, que é um aprendizado constante, né? Estamos construindo essas melhores práticas. Por isso eu reforço que as pessoas troquem informações, que venham a lives, que venham dizer dos seus sucessos e também venham dizer dos seus fracassos, né? E tudo isso vai nos inspirar a fazer ou a não fazer algumas coisas. São balizas, né? Acabei de ouvir nessa outra live que tem muita fumaça no meio desse caminho. A gente ainda não está enxergando exatamente. Por isso eu estou propondo aqui que a gente põe a lupa na situação. A gente mandou todo mundo para casa, assim, sem pensar, assim, sem perguntar se a pessoa tinha condição, se não tinha. Agora a gente tem que dar um passo atrás e temos que verificar, diagnosticar essa situação e começar a construir as soluções. A Goldete está dizendo que é excelente ideia, doutor Pilan, que precisamos orientar os gestores, porque tem muitas orientações erráticas e não práticas. Sim. A Godete falou uma coisa interessante, errático, né? Porque tem muita coisa na internet, não é isso? A gente não sabe o que fazer. Vai na internet, eu mesmo fiz essa pesquisa, o que tem de dica para home office? Gente, tem muitas coisas. E tem muitas organizações já produzindo materiais, divulgando para os seus clientes, tem muita coisa. Mas o que é aplicável para a sua organização, para as suas pessoas? Então, falta esse olhar humanista, humanizado,
contextualizado para a nossa organização. Há organizações internacionais com as suas subsidiárias brasileiras que têm um suporte fantástico. Há organizações nacionais pequenas, locais, pequenas empresas, pequenas organizações, há terceiro setor, que não tem muitos recursos. Como que nós vamos resolver o problema de cada um? É só, gente, olhando para cada um, para cada pessoa, para os seus recursos, para aquilo onde você quer chegar, e aí aquela pessoa que falou da legislação, isso é uma coisa importante, o que a legislação nos exige hoje, sabendo que a legislação ela também está em transformação, ou seja, estamos todos em transformação, mas não é porque a gente está na fumaça que a gente não vai fazer nada. Vamos começar a limpar a fumaça, vamos trazer um ventilador para limpar pelo menos os próximos 2 metros, para a gente dar 2 passos, 10 passos em 2 metros. É isso que a gente tem para fazer. Eu não consigo enxergar a 10 metros, a 500 metros agora, eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente tem que começar a se mexer, porque as pessoas estão adoecendo, as empresas estão perdendo poder econômico, né? Então, alguma coisa precisa ser feita. Perguntas podem ser enviadas também por e-mail, tá? Aquilo que a gente não conseguir responder. O e-mail é gps@mantris.com.br. A Cláudia Moreira está dizendo que o treinamento com gestores é essencial, pois a forma de avaliar o trabalho do empregado muda e isso deve ser constante, mas infelizmente não ocorre em todas as empresas. Essa questão da avaliação, como que nós vamos avaliar os colaboradores, né? Se mudou a forma de trabalho, se mudou a entrega, se mudou a forma de entrega. Então, também as políticas de RH precisam ser revistas, né? Tanto recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, reciclagem. Muita coisa para revisar, né, gente? Grande trabalho aí pela frente. A Margarete está perguntando como treinar gestores, como orientar colaboradores na questão ergonômica. Margarete, então, depois de fazer o diagnóstico da situação, verificar aonde exatamente o que precisa ser feito para ajustar entre o real e o ideal mínimo, né, para poder manter as pessoas saudáveis. E aí vai ter que fazer um plano de ação específico, né? Criar esses mecanismos e treinar os gestores. Os gestores, eles são o apoio imediato do colaborador. Eles têm que saber da situação de cada colaborador e o que é indicado para cada colaborador. Por isso, tanto esse diagnóstico quanto o plano de ação tem que ser uma colaboração muito próxima entre RH e gestores. Não adianta o gestor dizer, olha, isso é problema do RH. O RH vai cuidar, né, de ver a questão jurídica, vai cuidar de ver com a alta liderança quais os recursos que tem disponíveis, vai buscar essas informações, essas orientações, vai ajudar a fazer o diagnóstico e vai envolver o gestor, né, no apuramento do diagnóstico e vai envolver o gestor na implantação das soluções, de acordo com aquilo que a organização tem disponível. Para treinar os gestores é passar para eles todo esse plano, tendo sido feito um diagnóstico e sabendo quais os recursos estão disponíveis. A Cláudia diz que a gente precisa ter um controle muito grande ou trabalhamos mais do que o esperado, inclusive nos fins de semana. A Cláudia está falando aqui de duas coisas, de a gente ter uma rotina semanal organizada. Por isso que eu falei, faça a rotina semanal mesmo, seja no Excel, no papel, na foto, manda para o gestor saber, olha, você pode ter, lembra aquela primeira slide, tem um rapaz sozinho? Pode ser um rapaz solteiro em casa, é ele, o trabalho dele, as suas necessidades pessoais, pode ser uma família que tem 5 pessoas em casa num apartamento pequeno. Então, qual é a rotina desse trabalho? Para que o gestor, para que o colaborador possa negociar com o gestor qual é a capacidade dele de entrega e de horários. Né? Se for colocar o fim de semana ou à noite, mas assim, tá adequado, né? Dá uma verificada nisso aí, negocia, isso tem que estar claro para ambos os lados. E, gente, só não para de chegar perguntas aqui, já são 1 hora. A gente ainda temos bastante pessoas aqui.
A Maria está dizendo que gostaria de saber dessa questão de não fornecer a infra, a gente vai passar isso por e-mail, tá? Quantas atividades, a Renata diz que quantas atividades percebe que as pessoas estão sentindo dificuldade em organizar o tempo em casa. Alguns dizem que não perdem tempo no trajeto, porém não estão conseguindo usar esse tempo para outras atividades. Aí é bem essa questão que a gente falou da organização da rotina ocupacional. Um terapeuta ocupacional pode ajudar as pessoas a gerenciar. Tem gente que não tem essa capacidade de fazer isso sozinho, precisa realmente de uma ajuda. Parte da pessoa saber quais são suas áreas de desempenho ocupacional. Se a gente recebe do médico, quais são os pontos principais para a gente cuidar da nossa saúde, ou de um nutricionista, quando ele passa aquele prato básico, né? O que tem que ter no seu prato? Assim também um terapeuta ocupacional passou a listinha, olha, na sua vida você tem que contemplar essas áreas de desempenho ocupacional, como é que você está jogando isso na sua rotina? E a pessoa precisa se organizar nesse sentido, e eventualmente pode precisar de ter um apoio. A Margarete está perguntando de um grupo para dividir essas ideias e enxergar um pouco além da fumaça, né? Vamos ver com a Mantris como que a gente pode organizar isso aí. Bom, gente, já são 1h03, as perguntas não param de chegar, ainda tem 20 novas mensagens aqui. Não queria, né, tomar mais o tempo de vocês, que as pessoas podem ter se organizado para 1 hora só. Nós vamos olhar todas as perguntas que estão aqui e vamos respondê-las todas por e-mail. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, essa parceria com a Mantris, esse convite do Dr. Pilan para estarmos aqui com vocês. Está sendo muito enriquecedor poder debater tudo isso e a gente espera realmente poder ajudar vocês. Tá bom? Uma boa tarde, tudo de bom e vamos que vamos juntos combater essa pandemia, enfrentar essa pandemia e construir os novos tempos. Tchau.